1 João capítulo 4. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui hoje. A partir do verso de número 7. Nosso Deus, se eu fosse um pastor pentecostal agora, o negócio ia ficar feio para nós aqui, irmão. Porque eu falei assim, estou no capítulo 4, verso 7, e o texto está dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta e dediquem-se à oração. Mas isso é 1 Pedro. Eu também estou achando. 1 João capítulo 4, verso 7, é menos tenebroso. Vamos lá. Amados, amemos uns aos outros. Olha como que é mais macio o texto, né? Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado pela tua palavra. E eu peço ao Senhor que o teu Espírito nos dê condições de absolvermos aqui aquilo que é para o crescimento da tua obra, edificação do teu povo e para a glória do teu nome. Abra nossa mente, o nosso coração e lança luz sobre essa palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós vamos seguindo aí na nossa sequência de estudos em João. E como eu já mencionei aqui em outras ocasiões, o apóstolo João ele é muito cíclico aqui nessa carta. Ou seja, ele está sempre voltando no mesmo assunto. Existe aqui um assunto que, creio eu, ele quer chamar a nossa atenção. Ele quis chamar a atenção daqueles leitores e ele fala até hoje, toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, escolhemos um texto como esse, uma carta apostólica, é como se o apóstolo estivesse falando com a gente também hoje. E o assunto seria o seguinte: como distinguir um crente verdadeiro de alguém que, a despeito de estar na igreja, e às vezes até com status de mestre, de líder, de professor de escola bíblica dominical, de pastor, de líder de música, de introdução, de diácono, ou de qualquer outro ofício ou liderança aqui na igreja, a despeito de ser membro e às vezes possuir esse status, ainda não passou pela experiência de transformação de vida. Presta atenção, eu estou dando uma visão muito, assim, transliterada, muito macia. Se o apóstolo João estivesse aqui pregando, ele dizia assim, eu estou tentando ensinar para você como que você distingue um crente verdadeiro de um falso. Não importa a função que ele ocupa na igreja. É assim que ele diria aqui se ele estivesse pregando. O pastor Paulo não é o apóstolo João. Então, como eu não sou nem João e nem apóstolo, eu tenho que dar a coisa bem amaciada, não é, para não causar um impacto tão grande. Mas é assim que o texto diz, tá? Para tanto, ele desenvolveu 3 provas de avaliação, que é o miolo dessa carta. Por isso que ele volta nisso o tempo todo. A primeira delas é a prova da obediência, é a prova moral. Ele falou dessa prova 3 vezes já. Ele falou no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, no início do capítulo 4. 3 vezes ele falou para a igreja, você consegue distinguir um crente verdadeiro de um crente falso, uma pessoa que ainda não teve experiência com Cristo, com aquela que é salva em Cristo Jesus, a partir da visão da obediência que ele tem às Escrituras Sagradas e à lei moral de Deus. A segunda prova é a prova do amor, é a prova social. Ele também já falou disso
outras 2 vezes e vai falar pela 3ª vez hoje. E também a prova doutrinária, que ele também já falou 2 vezes e que possivelmente ele vai voltar uma 3ª vez. Então, o texto que nós lemos hoje aqui é a 3ª vez que o apóstolo João fala da mesma coisa, a prova do amor. E aí você pode pensar, pastor, eu não aguento mais falar ou ouvir a mesma coisa. A questão é que nós estamos trabalhando em cima de um texto sagrado. A questão é que essa carta é um documento apostólico, é escritura sagrada. Tem valor e nós temos que respeitar e ouvir aquilo que ela tem para dizer para nós. E se ela está repetindo o tema várias vezes, é porque é importante para nós e Deus sabe que eu e você, nós vamos ter muita dificuldade de entender isso e de aplicar isso na vida da gente. Por isso ele repete várias vezes. Se você não entende na primeira, ele tem a esperança que você entenda na segunda. Se você não entende na segunda, ele tem a esperança que você entende na terceira. Se você não entender, aí, irmão, aí não sei nem o que eu digo. Não é? Então, quando ele volta agora pela 3ª vez nesse mesmo tema, ele vai ampliar o conceito de amor. Na primeira vez que João falou de amor, ele relacionou amor com o fato de uma pessoa estar na luz. Então, por exemplo, no capítulo 2, nos versos 8 e no verso 10, ele diz assim, olha, deixa eu só me situar aqui, irmãos. Tá aqui, capítulo 2. Olha o que ele diz no verso 8. No entanto, o que eu lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. No verso 10 ele vai dizer, quem ama seu irmão permanece na luz, nessa luz que vai dissipando as trevas. A gente já passou por isso, não é? E não anda nas trevas, irmãos, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão permanece nas trevas. Então ele relacionou amor com o fato da pessoa estar na luz. Quando ele falou pela 2ª vez, lá no capítulo 3, ele relacionou o amor à evidência de salvação. Então olha o que ele diz no capítulo 3, verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ele está associando a evidência do amor à ideia da salvação, à evidência de que uma pessoa de fato é salva. No verso 15, ele diz assim, olha, quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O que João está fazendo? Na primeira vez ele associa com a luz, na segunda vez ele associa como evidência de vida eterna. Agora, ele vai relacionar o amor à natureza divina. E ele vai também mostrar como o amor de Deus se evidenciou em Cristo Jesus. Então ele vai falar da natureza de Deus, que é amor, ele vai associar o amor à natureza divina, e ele vai mostrar a manifestação histórica dessa natureza divina, desse amor de Deus. Ao mesmo tempo em que ele vai relacionar a prova doutrinária com a prova do amor. Aquele que ama é aquele que conhece a Deus, que tem um conhecimento doutrinário de Deus. Ele tem condições de amar com o amor de Deus, que é o que nós vamos desenrolar aqui. A verdade é que João está elevando o amor e aprofundando o conceito do amor agora que ele fala pela 3ª vez. Tá? Para que você entenda a importância do amor entre crentes, você vai observar aí que dos versos 7 ao verso 12, 3 vezes aparece a mesma frase, uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Em tão curto período de texto, ou seja, do verso 7 ao verso 12, você ter 3 vezes a mesma frase falando da mesma coisa, é porque o autor está dizendo, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ele está falando 3 vezes a mesma coisa num espaço muito curtinho de tempo. Tá? Ele fala no verso 7 como amar uns aos outros como sendo uma exortação, depois no verso 11 como uma declaração e no verso 12 como uma hipótese. E é isso que a gente vai trabalhando. Então, cada vez vai ficando para nós
a importância do tema, não só como uma exortação, mas como uma evidência de fé verdadeira e de vida eterna e de conversão. O tema do amor era uma prova importantíssima para nós. Então vamos lá no texto, verso 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. A hora que ele está relacionando o amor à natureza de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele vai abrindo essa sessão com uma exortação. Ele vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros. Observe aí que o apóstolo ele se inclui no processo. Ele chama a igreja de amados e diz que nós, primeira pessoa do plural, ou seja, ele se inclui, nós devemos amar. Ele não está exortando a igreja a fazer algo que ele não estivesse comprometido de fazer também. O dever era tanto da igreja quanto era dele. O que ele vai ensinando para nós? Que os crentes, não importa o seu grau de escalada cristã, todos estão sob o dever de amar. O pastor não pode vir aqui para frente e falar para a igreja amar se ele não faz esse esforço também. Nenhum líder da igreja, nenhum professor de escola bíblica dominical pode ensinar para nós sobre o amor sem que ele mesmo não esteja envolvido nesse esforço de fazer com que isso seja uma verdade no meio da igreja. O crente, por mais anos que ele tenha na fé cristã, ele tem 10, 20, 30 anos de fé cristã, ele não está isento do dever de fazer com que o amor seja uma realidade dentro da comunidade que ele serve ao Senhor. Então, todos os cristãos genuínos, eles são promotores da paz e promotores do amor. Não tem como livrar disso. Já no verso 7, já no primeiro verso, ele apresenta para nós 3 razões para essa exortação. Ou seja, por que é um dever do crente amar uns aos outros? Já no primeiro versículo ele dá 3 razões para isso. Primeiro, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o verdadeiro amor, que é o esperado entre os crentes, ele tem origem divina. O que a Bíblia diz e exorta a gente, e o que Deus espera dos nossos relacionamentos como crentes, é um tipo de relacionamento que não se encontra fora da comunidade cristã. Amor, vamos botar isso entre aspas, não é uma coisa exclusiva da igreja. Você vai encontrar amor em outros lugares. Você vai encontrar amor na sua família, você vai encontrar amor lá no seu trabalho, e às vezes você vai ser tentado a pensar que lá fora você tem mais amor do que dentro da igreja, porque lá fora ninguém vai exortar você, nem vai tentar disciplinar você, e nem vai falar do seu pecado. Então você vai se sentir mais amado e mais abraçado. Mas é um tipo de amor esquisito, que não mostra para você o caroço de feijão que às vezes está no seu dente. Você tem coragem de falar isso para uma pessoa? Ela ri para você, tem um caroção de feijão no dente dela? É estranho, né? A gente falar isso para a pessoa, né? Tem um caroço de feijão no seu dente. E às vezes na igreja a gente fala isso um para o outro. Tem um caroço de feijão no seu dente, né? Não sei se tem não, tá, irmão? Se está de máscara, né? Então, o amor verdadeiro, esse amor de origem divina, é o que é esperado no meio da igreja. Sua fonte e a sua natureza, ou seja, a fonte e a natureza desse amor, está em Deus. Então, o amor exigido aos cristãos verdadeiro como prova de conversão é diferente do amor que é professado aí no mundo. O amor de Deus tem 3 características básicas. Ele é justo, ele é puro e ele é verdadeiro. Esse é o amor de Deus. Ele é justo, ele é puro e ele é verdadeiro. Ele é diferente do amor que é professado no mundo. E é esse amor que é puro, justo e verdadeiro que se espera que exista no relacionamento entre os crentes em Jesus Cristo, como prova de conversão. Por que se exige isso? Porque se o amor tem natureza divina, não é? Olha o segundo ponto que ele vai mostrar já no verso 7. Quem ama é nascido de Deus. É ponto de identificação. Quem ama dessa forma pura, verdadeira e justa, só pode ter nascido dele. Partilha, tem parte nessa natureza divina. Esse sujeito traz consigo uma nova natureza capaz de amar com o amor de Deus ou semelhante ao amor de Deus. É por isso que se espera tanto que os crentes amem uns aos outros. É uma prova de conversão. Se você tem uma nova natureza, se essa natureza é divina, você é potencializado a se relacionar com o seu irmão dessa forma. A transformação divina, ela
traz elementos divinos. Alguns atributos de Deus, eles são comunicados a esse sujeito pelo Espírito Santo. É uma coisa, como eu já falei aqui algumas vezes, quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, né, eu já simulei isso aqui, que é como você pegar um copo d'água, jogar ali, ou seja, é como se o nosso espírito ele fosse totalmente abarcado, imergido pelo Espírito de Cristo. E nessa relação de batismo espiritual que acontece no ato da conversão do sujeito, no decorrer da vida cristã dele, é como se o DNA de Jesus vai sendo transmitido para ele, a ponto dele se parecer com Cristo. Por isso que o crente ele é capacitado e potencializado, sim, para desenvolver esse tipo de relacionamento. Às vezes ele não sabe, porque ele não testa isso até o limite. No primeiro momento que ele tem uma questão com alguém, ele já freia ali, ele põe mais a natureza antiga dele, pecaminosa, para fora, do que essa natureza nova que nos leva a ter um relacionamento de paz, de pureza e de justiça. Tá? Por isso que a prova do amor ela é tão forte, tão exigida do ponto de vista bíblico, porque ela é uma identificação com a natureza de Deus. E o terceiro ponto que ele traz já no primeiro verso é que quem ama conhece a Deus. O amor fraternal entre crentes também é prova de que o sujeito aprendeu a doutrina evangélica verdadeira. Ou seja, é uma relação da prova do amor com a prova doutrinária. Você aprendeu realmente o evangelho? Você compreendeu? A gente vai falar disso aqui, sabe quando? Domingo à noite. Domingo de manhã eu vou pregar na vida de uma mulher, Febe, dentro da exposição de Romanos, e à noite eu vou pregar na vida de uma outra mulher que entendeu o Evangelho. Quando entendemos o Evangelho, não é, aí sim nós vamos amar como Deus, de fato, nos amou. Não é? Então, essa pessoa ela tem o verdadeiro conhecimento de Deus, que é amor. O conhecimento doutrinário, ele gera amor verdadeiro por Deus, pela sua igreja e pelos crentes. Por isso que é muito importante os crentes estudarem a palavra de Deus. Crente que vem para a igreja domingo à noite vai ficar ouvindo sermão que massageia o seu ego, dificilmente ele vai ser confrontado com as escrituras a ponto da sua velha natureza ser mortificada e ele apresentar uma natureza nova, um comportamento novo, um relacionamento novo com os outros. Então, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, ter uma doutrina sólida, isso é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. No verso 8, João mostra que o contrário também é verdadeiro. Então ele vai dizer, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João está fazendo no verso 8? Ele não quer deixar nenhuma margem de dúvidas. Ele é categórico. Para João não existem três grupos. Não existe um grupo só. Só existe dois, quem ama e quem não ama. Quem é luz e quem é trevas, quem é verdadeiro e quem é falso, quem está em Deus e quem não está, quem fala sobre o Espírito de Deus e quem fala influenciado pelo Espírito do diabo. Não tem meio termo com João, tá certo? Nós, pregadores, tentamos usar palavras que tentam dar duplo sentido para a pessoa não sair aborrecida, ela não ficar, puxa vida, o pastor está dizendo que o espírito do diabo está em mim. Mas João não trabalha dessa forma. Ele é muito pontual. Ele chega a ser talvez mais casca grossa nessa carta do que o próprio apóstolo Paulo. Tá? Então ele não quer deixar margem de dúvidas. Se ama é de Deus, se não ama, não é. Por quê? Porque Deus é amor, diz ele. Tudo que procede de Deus é amor. E quando a gente fala que Deus é amor, é mais do que dizer que amor é uma das múltiplas atividades de Deus. Ou seja, amor é mais uma coisa que Deus faz. Não é isso que João está dizendo. Quando ele diz que Deus é amor, ele está afirmando que todas as atividades de Deus são amorosas, porque ele é amor em essência. Então, quando Deus julga, ele julga em amor. Quando Deus pune, não quer dizer que está faltando amor. Pelo contrário, essa punição, ou esse trabalho, essa provação, tudo isso tem base no amor de Deus. A essência dele
a natureza de Deus e a operação de Deus, toda ela é baseada no amor. Nesse caso, não amar significa que o sujeito não conhece a Deus e não nasceu de novo. É isso que João está falando. Você pode estar na igreja há 20 anos, você pode ser pastor de igreja, você pode ser diácono, você pode ser líder, você pode ser o que for dentro da casa do Senhor. Se você não ama, o que João está dizendo é que você está dando evidências que você não conheceu ao Deus que é amor. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Agora, veja bem, quando uma pessoa não conhece a Deus, quando uma pessoa não nasceu de novo, ela vai ter muita dificuldade com o mandamento do amor. Já viu aquela historinha do camarada, da ovelha e do lobo? Não sei se você já ouviu isso, que o lobo tentou viver como uma ovelha. E ele foi para o meio do rebanho, e ele andava como ovelha, ele dormia como ovelha, mas na hora de comer como ovelha, ele não dava conta. A ovelha comia aquelas coisas e o lobo queria carne. Então, a pessoa pode estar no meio do povo cristão, ela pode, às vezes, conseguir fazer alguns atos amorosos, mas amar, biblicamente, sempre vai ser uma atividade muito restrita para ela e muito direcionado apenas para algumas pessoas em algumas ocasiões. Mas o amar bíblico vai ser sofrido para ela. Porque você só consegue amar biblicamente se você conhece a Deus e se você nasceu de novo. Isso é uma evidência de conversão. Do mais, você pode estar dentro da igreja o tempo que você quiser. Não quer dizer que a pessoa não consegue ter um carinho por alguém. Não quer dizer que a pessoa não consegue ter um bom relacionamento com alguém. Mas sempre vai ser restrito, sempre vai ser direcionado para algumas pessoas, né? Vai ser sempre aquela coisa, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, você sempre vai procurar aquele banco para você sentar que não vai causar desconforto em você, né? Sempre vai ser aquela coisa assim, né? De fugir da reta da pessoa, de evitar encontros, né? de que você tem que cumprimentar, que você tem que olhar nos olhos, porque você vai ter dificuldade dessa prática do amor bíblico. Entende isso? Não é, Marcelo? Está me olhando meio estatal, é quase uma revelação isso aqui, não é? É quase uma revelação, isso aqui agora é quase uma revelação. Então a primeira coisa que João fez foi basear o argumento do amor na natureza amorosa de Deus. Quem ama está identificado com a natureza dele. Né? Só ama com amor divino quem tem natureza divina, ou seja, conversão. Tá? Mais uma vez, não quer dizer que você é uma pessoa, não quer dizer que a pessoa é do mal, não é isso, entendeu? Não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa inescrupulosa, perversa, ela só não está nesse nível do amor de Deus exigido nas Escrituras. Tá bom? Agora ele vai argumentar a validade do amor baseado na manifestação histórica do amor de Deus. Deus é amor. E manifestou seu amor ao mundo. Então o verso 9 diz assim: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Esse amor divino, esse amor puro, esse amor justo, não é? Como que ele manifestou isso entre nós? Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O amor de Deus sempre é manifesto, não é? Ele manifesta o seu amor muitas vezes, mas muita manifestação do amor de Deus foge do nosso olhar. O amor divino é manifesto constantemente, por exemplo, entre a Trindade, mas a gente não vê isso. O relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento de amor, mas a gente não vê, não é? Também é manifesto no seu reino, no seu governo, na sustentação de todas as coisas, mas muitas vezes foge do nosso entendimento, do nosso olhar. Deus também manifestou o seu amor quando ele escolheu Israel como seu povo, foi uma manifestação do amor de Deus. Agora, esse amor que muitas vezes nós não vemos e não compreendemos, ele se manifestou entre os homens para que todos pudessem ver. E aonde nós contemplamos esse amor manifesto? Em Cristo. Por isso que ele diz que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como ele manifestou? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por intermédio dele. A palavra unigênito é diferente de primogênito, tá certo? O que é primogênito? É o primeiro dentre muitos outros.
Então você é o mais velho dos seus irmãos, você é o primogênito dos seus irmãos. Mas quando a Bíblia se refere a unigênito, ele está falando que ele é único daquele gênero, daquela espécie. Melhor dizendo assim, gênero não, daquela espécie. Não há semelhança, ou seja, o que foi enviado para nós da parte da Trindade, vamos dizer assim, não é, do divino, é a pura essência de Deus, é Deus encarnado, tá? Por isso que ele é único, não tem semelhante, não tem paridade, ele é o unigênito de Deus. O amor, então, não está só no envio, Deus enviou, foi um ato de Deus, mas no propósito do envio. E qual foi o propósito? Homens perdidos receberam a oportunidade de salvação por iniciativa de Deus na pessoa de Cristo, o Filho unigênito, aquele sem igual, aquele absoluto, ele veio para dar a vida por pecadores. Por isso que ele diz aí que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por intermédio dele, né? Então o amor se origina em Deus e ele é manifesto em Cristo. Deus é amor e prova o seu amor. E a prova é que Jesus veio ao mundo para que pecadores tivessem vida eterna. Por isso que nós afirmamos que não há vida fora de Jesus Cristo. Você nunca vai encontrar vida em qualquer outro lugar que não seja na pessoa de Jesus Cristo. O verso 10 ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe como é que João vai aprofundando o tema do amor. O amor de Deus se torna ainda mais significativo aqui no verso 10 e mais impactante por dois motivos. Primeiro, ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Não houve nada no ser humano que pudesse provocar esse amor. O amor de Deus ele é tão magnífico que a sua energia naturalmente vai em direção ao outro. Isso aqui é uma coisa importante para nós. Tá? Eu não sei como é que é ser o filho para você. Tá certo? Os meus filhos, graças ao bom e eterno Deus, são duas bênçãos, não me dá trabalho. Assim, do ponto de vista de rebeldia. Os trabalhos que dão são outros. Mas quando você tem um filho rebelde dentro da sua casa, você já viu que mesmo assim o pai ou a mãe quer abençoar esse bendito? Mesmo assim quer deliberar amor, porque o amor, na verdade, ele não é uma coisa que se contém dentro de si mesmo. Ele é colocado para fora. E o amor de Deus é como uma bomba que precisa explodir. E ela é colocada para fora, ela é direcionada. Então, não precisou que nós fizéssemos nada. Naturalmente, ele nos amou. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Ele quis nos amar. Por isso o amor dele é significativo. E um outro ponto é que Cristo veio para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o propósito foi de salvar e de nos dar paz com Deus, a inimizade completamente acabar. Então João está relacionando amor de Deus com a manifestação do amor de Deus. Deus apresentou o seu amor na história e isso aconteceu na pessoa e obra de Jesus Cristo. O verso 11, ele é uma conclusão lógica dos versos 7 a 10. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também, então, devemos amar uns aos outros. É uma conclusão lógica. Se houve toda essa manifestação de amor de Deus, se o amor é divino e se ele se manifestou em Cristo, nós entendemos isso. João está dizendo, amados, se foi desse jeito, então a gente deve se amar desse jeito também, né? Então, depois de compreender o amor de Deus no sentido da sua origem e manifestação histórica, só nos resta uma coisa, segundo João, amar uns aos outros. E esse amar uns aos outros é a evidência da nossa compreensão do amor de Deus. Nós compreendemos o que aconteceu. Nós entendemos o amor de Deus. Então, só resta uma coisa. É natural que o crente vai se relacionar com o outro baseado nesse amor. O verso 12, que é o último, ele é muito importante para nós, porque ele diz da representação desse amor em nós. Ou seja, os crentes, eles se tornam em Cristo um representante do amor divino. O ser eterno, ele ainda continua amando. E como isso acontece para que as pessoas possam ver na vida dos crentes? Olha o que ele diz no verso 12, nosso último verso. Ninguém jamais viu a Deus. Eu não vi, você não viu,
ninguém nunca viu. Se nos amarmos uns aos outros, esse Deus que ninguém nunca viu vai permanecer em nós. E o seu amor será aperfeiçoado em nós. Bom, eu compreendi que o amor é divino, eu compreendi que ele se manifestou na pessoa de Cristo. A conclusão lógica é que eu devo amar, nós devemos nos amar uns aos outros. E agora esse amor se torna um testemunho para os outros da existência e da presença de Deus. O verso começa dizendo que ninguém viu a Deus. A pergunta é: como as pessoas podem ver a Deus, segundo João? Através do amor mútuo que é reproduzido entre os crentes. O amor mútuo é a evidência de que Deus está no meio dos crentes. Irmãos, não tem como a gente não relacionar, não associar esse texto com o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. É uma associação natural. Olha o que João escreveu lá no Evangelho dele, no capítulo 13, no verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por que isso? Ele explica lá na primeira carta de João que nós estamos estudando aqui agora. Porque é uma evidência de que o crente compreendeu tudo a respeito do amor de Deus e agora a maneira que ele tem de fazer com que as pessoas continuem sendo amadas por Deus é a própria igreja vivendo esse amor de Deus. Ou seja, as pessoas entrariam dentro da igreja e veriam que nós teríamos relacionamentos saudáveis, típicos da palavra de Deus, e elas entenderiam que o amor, Deus ainda continua amando, mesmo ela nunca tendo visto Deus, ela entenderia que Deus continua amando através da sua igreja. Você entende a responsabilidade? E por que o diabo bate tanto nessa tecla do conflito entre irmãos dentro da igreja? Não é? Por que a gente luta, liderança, pastor e pessoas que entenderam o Evangelho, luta tanto pela paz dentro da igreja? Porque quando os crentes brigam, eles estão dizendo para todo mundo: nós não entendemos nada de Deus e Deus não está amando ninguém, nem a gente que está aqui dentro. Olha que responsabilidade que nós temos. Por isso que nós precisamos ser promotores de paz. Ok? E aqui há algo muito importante para nós. Deus não está presente entre nós a partir do momento em que nós amamos Ele. Não é porque nós nos amamos, desculpa, não é porque nós vamos decidir nos amar agora. Agora eu amo o Lucas Lomelino, né? Eu amo o Lucas Lomelino, agora Deus está presente. Não. Quando eu amo o Lucas Lomelino e o Lucas Lomelino me ama, isso é evidência de que Deus está presente. Ele não está presente a partir do momento que eu decido, mas quando faço, eu já estou evidenciando a presença dele. E com isso o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado entre nós. Ele vai sendo aparente, ele vai crescendo. Conclusão. O que a gente aprende aqui hoje? A gente pode resumir da seguinte forma: nós devemos amar uns aos outros pelas seguintes razões, segundo esse texto de João. Primeiro, Deus é amor. A natureza dele é amor. E se você nasceu de novo, a sua natureza é identificada com a natureza de Deus, não tem como você produzir outra coisa que não seja o amor de Deus. Segundo, ele nos amou. Então, se ele nos amou, nós somos receptáculos desse amor, nós somos influenciados por esse amor, nós vamos canalizar isso. Terceiro, se a gente ama um ao outro, nós estamos testemunhando que Deus está presente na igreja e o amor dele vai sendo aperfeiçoado em nós e através de nós para a glória dele. São 3 razões pelas quais nós devemos amar uns aos outros. Deus é amor, Deus nos amou, e amar uns aos outros é testemunho de que Deus está presente na igreja. Você está entendendo por que ele volta nessa tecla o tempo todo? Eu imagino as coisas que não passam na cabeça de cada pessoa que está ouvindo isso aqui agora. Quando a gente tem um problema com o irmão, quando a gente não consegue olhar no olho do outro irmão, quando a gente evita o outro irmão, quanto testemunho a gente está dando de que nós não compreendemos realmente. Quando a gente, em vez de ser promotor de paz, a gente é criador de quizumba, de ranço entre irmãos, de ponte de coisas que não são boas.
Quando a gente não visa a paz dentro da igreja, pelo contrário, a gente está sempre procurando os nossos interesses pessoais e tentando o tempo todo, parece que é um espírito de insatisfação, um espírito de Vladimir Putin. Sabe como é que é? Aquela coisa da insatisfação, eu quero sempre jogar uma bomba em alguém, quero invadir as coisas dos outros, tomar o lugar dos outros, entendeu? É o espírito de Vladimir Putin nesse negócio aí. E não é isso. A gente tem que ter o Espírito Santo. É isso que tem que prevalecer na vida da gente. Amém, querido?